palavra de Deus para o meu coração e o seu coração. Quando você for planejar algo, quando você tiver com algum projeto no seu coração, antes de qualquer coisa, leva diante de Deus e conversa com Deus. Conversa com o Senhor. Para que os seus planos estejam alinhados com o plano de Deus, com o que Ele tem designado para a sua vida. Pastor, eu posso planejar? Pode, mas sempre incluindo o soberano, o todo-poderoso. Essa é a palavra de Deus para nós. E por último, para a gente concluir a nossa reflexão de hoje, como fazer planos bem elaborados, de maneira que sejamos nesses planos bem-sucedidos. Não vai sair daquilo que nós já meditamos. Primeiro, incluir sempre a vontade de Deus. Priorize sempre a vontade de Deus. Efésios 5,16. Você já parou para perguntar qual é a vontade de Deus para a sua vida? Efésios 5,17. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Todo dia eu e você precisamos buscar compreender qual é a vontade do Senhor. Eu tenho esse plano, eu estou com esse projeto, mas qual é a vontade de Deus? Eu desejo fazer uma viagem para a Bahia, para Pernambuco, para Alagoas, né? Lá para a minha terra, mas qual é a vontade de Deus? Eu desejo iniciar um negócio, mas qual é a vontade de Deus? Eu estou com um plano, eu estou com um projeto de desenvolver algo em determinada área da minha vida. Mas sempre pergunte assim, para seu plano ser bem elaborado e bem sucedido, qual é a vontade de Deus? 2. Reconhecer a soberania divina, conforme nós já acabamos de falar. Por quê? Porque do Senhor é a terra, aqueles que nele habitam e tudo que nela tem, e aqueles que nele habitam. Os homens pertencem a Deus. A minha vida pertence a Deus. A sua vida pertence a Deus no sentido de Ele é Senhor sobre nós, sobre tudo que Ele criou. Então, reconheça a soberania divina. 3. É muito importante, nos planos, contabilizar o custo com prudência. Lucas 14, 28. Muitas vezes, muitos planos, e aqui entra o que a pastora Silmara pontuou ali, né? Tem situações que não é feito um planejamento. Ok? Tem planos que não são, né? Há situações que não é feito um bom planejamento. E aí a pessoa reclama, por que não deu certo? Não foi bem planejado. Lucas 14, 28. Diz assim a palavra. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Então, é claro que o contexto aqui, Jesus está falando sobre a questão do cálculo para seguir Jesus, para seguir a Ele. Eu só tenho que calcular. Eu quero seguir Jesus, mas eu vou ir até o fim, vou começar e vou seguir a Ele até o fim, eu vou fazer esse compromisso. Esse é o cálculo aqui. Mas no sentido de planejamento, o que a palavra de Deus revela claramente, Jesus utiliza um elemento de planejamento natural, ok? Que quem vai construir uma torre, primeiro tem que assentar para calcular se tem os recursos suficientes para concluir. Eu vou iniciar um projeto. Ok, já sentou, já fez o planejamento, fez o cálculo. Quanto financeiramente vai precisar investir? Quanto tempo você vai precisar para desenvolver esse projeto? Quantas pessoas vai precisar se envolver nesse trabalho? Ou seja, é necessário o quê? Calcular. Conforme está também em Tiago 4, versículo 13. Né? Então, há um planejamento. Aquilo ali é normal. Tem algo que é normal, irmão. Tem algo que Deus não
não quer que a gente deixe de fazer. Não, a gente tem que planejar. No planejamento, você calcula o que vai precisar, quanto tempo, e aí se você tem o recurso ou não para desenvolver aquele projeto, né? Se realmente é aquilo que você quer. Ou seja, tem que calcular. Até também para a pessoa não viver mudando de projeto o tempo inteiro, tem que saber o que quer. Mas vamos seguir aqui. Quarto lugar, nós já falamos sobre isso, ouvir conselhos. Ouvir especialista. Tem pessoas que já chegou aonde você quer chegar. Tem pessoas que já têm a intimidade com Deus que você deseja ter. Tem pessoas, guarde isso aqui, meu irmão, minha irmã. Tem pessoas que já caminhou em uma caminhada com Jesus e já tem experiência com Deus. E nas lutas que você está enfrentando, no tempo de caminhada com Deus que algumas pessoas estão caminhando, elas têm experiência. E através dessas experiências, algumas pessoas podem te ajudar, podem te aconselhar. Então é necessário ouvir conselho de quem? De pessoas maduras na fé. De pessoas que temem a Deus, que têm maturidade, que têm experiência, que já têm uma vida com Deus também, né? Que continua tendo uma vida com Deus. Ouvir conselhos na área profissional, né? Alguém está iniciando um negócio, mas quem é que sabe mais do que você nessa área? No ministério, quem tem mais experiência? Será que não tem pastores mais experientes que nós? Será que não tem cristãos com mais maturidade que eu, que você, que pode nos aconselhar, que pode nos ajudar? Ouvir conselhos. Para quê? Para os planos serem bem elaborados e bem-sucedidos. Em quinto lugar, o que é necessário para os planos ser bem-sucedidos? É necessário também algo que se chama, eu quero deixar esse ponto aqui para a igreja, para os irmãos, para nós. É necessário esforço. Irmãos, há uma necessidade de se esforçar. Deus falou para Josué, eu vou, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Mas esforça-te e tem bom ânimo. Esforça emprega mais energia. Não fique prostrado. Não fique acomodado. Se esforça, moço. Se levanta e se esforça. Para quê? Para os planos ser bem-sucedidos. E qual era o plano que Deus tinha na vida de Josué? Era para ele fazer com que Israel entrasse na terra prometida. Entrasse em Canaã. Deus dá agora essa missão para Josué concretizar o que Deus começou através de Moisés. O que Deus conduziu através de Moisés por 40 anos. Agora Josué recebe um privilégio. Mas Deus está falando para Josué, esforça-te. Deus está falando para você, irmão, esforça-te. Tem uma empresa para desenvolver, né? Que Deus confiou a você para você administrar, para você gerir. Esforça-te. Tem algo no chamado ministerial para você exercitar, para você desenvolver na presença de Deus. Esforça-te. Esforça-te. Tem uma família para você cuidar. Esforça-te. Tem almas para ser alcançadas para o reino de Deus. O Senhor está falando para mim e para você. Esforça-te. Se esforça. Ou seja, para os planos ser bem-sucedidos, é necessário ter esforço, empenho. E em quinto lugar, nunca deixe de fazer algo que é fundamental para os planos ser bem-sucedidos. Não deixe de orar. Coloque sempre tudo diante de Deus. Interessante que quando Neemias ele recebe de Deus a incumbência de reconstruir os muros de Jerusalém, a Bíblia diz que Neemias ele trabalhava junto com o povo, em união com o povo, mas ele estava constantemente em oração. Quando ele era ameaçado, ele orava. Quando alguém criticava, ele orava. Quando alguém zombava dele, ele ia orar. Uma coisa que a gente vê em todo o livro de Neemias, do começo ao fim, é trabalho e oração, trabalho e oração, trabalho e oração, trabalho e oração.
Uma palavra de Deus para você que está aqui recebendo essa mensagem. Para os planos ser bem-sucedidos. Aquilo que você já sabe, não, Deus me chamou para isso, é o meu desígnio, é a minha missão, é algo que Deus projetou na minha vida, é algo que eu também estou fazendo a minha parte, fazendo o planejamento, me organizando, mas, trabalho e oração, trabalho e oração. Trabalha, se dedica, se empenha, mas ore. Coloque tudo na mão de Deus, mas não deixe de trabalhar, não deixe de se empenhar. Trabalho e oração. Escreva aí, para os planos ser bem-sucedidos. Trabalho, oração e trabalho. Oração e trabalho. Ore e trabalhe. Ore e trabalhe. Atenda para os princípios anteriores, mas ore e trabalhe. Ore, busque a presença de Deus e faça a sua parte. Através da oração, você se conecta com Deus, num relacionamento com Ele, Ele atende suas orações e Ele faz aquilo que é a parte do Senhor. Mas se você trabalha, você está fazendo a sua parte. Ore e trabalhe. E eu encerro falando, para os planos ser bem-sucedidos, oração e trabalho, oração e dedicação. Amém? Vamos orar?